E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área para a gente bater aquele papo, trazer as últimas notícias, informações, a preparação do São Paulo Futebol Clube para o majestoso de amanhã lá na Neoquímica Arena. Teremos Corinthians e São Paulo a partir lá das 6h15 da tarde mais ou menos. A bola já vai começar a rolar lá no estádio do Corinthians para a gente enfrentar um clássico importante pela frente. São Paulo vem aí numa situação muito boa, muito segura, né? Principalmente nessas últimas atuações, nessas vitórias. Abrimos 7 pontos de vantagem para o vice-líder ali, o Atlético Mineiro, e nesse momento o São Paulo tem que encarar jogo por jogo, é o que a gente vem falando aqui no canal, né? Cada jogo sendo encarado como uma verdadeira final. É assim que a gente vai galgando, é assim que a gente vai subindo os degraus, é assim que a gente vai se aproximando desse tão sonhado título brasileiro. E aí, em cima disso, antes da gente falar do time provável, da gente falar das eleições que tá rolando hoje no São Paulo, lá no Morumbi, no Salão Nobre, antes da gente comentar tudo isso, eu quero trazer aqui algumas aspas que o Fernando Diniz, que eu separei aqui para vocês, que ele falou. Ele concedeu uma entrevista, né? E aí isso eu acho que foi muito emblemático, trazer essa mentalidade que o Fernando Diniz está tentando implementar junto aos seus atletas. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente ver como que tá o pensamento, como dizem aí, né? O mindset, né? Como que tá aí a mentalidade, como que o Fernando Diniz e os jogadores estão fechados e como que eles estão encarando esse momento do São Paulo. Então o repórter conversou com ele, perguntou, né, a respeito dessa vantagem, se o São Paulo jogava o melhor futebol do Brasil, etc. Ele fala assim, né, aspas para o Diniz, né, não há motivo para empolgação. E aí ele acrescenta, ele continua: o campeonato ainda tem muitos jogos pela frente, né, se fazer, outros concorrentes querendo o título, tem que encarar cada jogo de maneira muito séria, e só assim para aumentar a nossa chance de ter êxito, né? Ou seja, só assim, encarando dessa maneira, para o São Paulo se sagrar campeão ali em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, quando a temporada termina aí, essa temporada 20 e 21. Eu não tenho mais como concordar com o Fernando Diniz. Eu acho que é exatamente isso. O Fernando Diniz é muito emblemática a mudança que ele teve. Foi o que eu disse já em alguns vídeos. Se eu fosse escolher o Fernando Diniz como técnico, eu não escolheria. Para mim, ele é um técnico em formação, ele é um técnico que está em evolução, ele é um técnico que está aprendendo com aquela coisa, ele está trocando pneu com o carro andando, sabe? E na medida da situação, do contexto que o São Paulo está inserido, o São Paulo vem de uma fila aí de 8 anos no mínimo, e se a gente for falar de Campeonato Brasileiro apenas, são 12 anos sem um título. Então eu acho que não era o momento do Fernando Diniz, mas é o que eu digo sempre aqui, eu não tenho problema nenhum de elogiar quando a coisa vem acontecendo da maneira que eu entendo que é certa. Eu acho que o Fernando Diniz, após a intervenção da diretoria do São Paulo, após eles mostrarem claramente que se ele não colocasse o Bruno Alves de volta no time, se ele não colocasse um volante como o Luan ali na proteção da cabeça de área, se ele não tirasse o Pablo, que vinha numa fase horrorosa, e colocasse o Brenner, que estava pedindo caminho, né, tava mostrando que estava realmente numa fase boa, entrando nessa fase que ele está absurda de sensacional, provavelmente ele não seria mais o treinador do São Paulo, e foi isso que aconteceu. E os jogadores, por gostarem do Fernando Diniz, abraçaram essa mudança que a diretoria, de certa forma, interveio, né? E o Fernando Diniz teve a humildade e a capacidade de entender isso e mudar algumas convicções, né? Mudar aquele estilo de jogo kamikaze que ele fazia. É claro que ele não vai mudar por completo a característica dele. Ele tem essa filosofia na mente dele, está encranhada nele, de que o São Paulo tem que ter mais posse de bola, de que tem que ter troca de passes, de que tem que ter triangulações, e eu concordo com esse tipo de futebol. A questão é que uma coisa estava na teoria, outra coisa estava sendo na prática. Na prática a gente estava vendo aquele toque de bola inócuo dentro da grande área ali do Thiago Volpi e deixando o torcedor com o coração na boca a cada lance, daquele que ele tentava sair daquele estilo de futsal.
E isso foi mudado. É claro que o São Paulo permanece com esse jeito, mas deixando o torcedor muito mais aliviado, muito menos em perigo, né? Muito menos com o coração na garganta, porque estava realmente complicado, né? Aquele tipo de jogo kamikaze que o São Paulo estava tendo. O São Paulo está achando equilíbrio. O Fernando Diniz tem muito mérito nesse sentido. Ele conseguiu encontrar o equilíbrio da velocidade, da troca de passes, da posse de bola, do São Paulo agredir e concluir as chances que cria, o volume de jogo que acaba conseguindo desenvolver, e ao mesmo tempo na parte de trás o São Paulo conseguiu encaixar melhor o sistema defensivo, o São Paulo está mais seguro e não é à toa que o São Paulo abriu 7 pontos na liderança. Então eu repito, não teria trazido o Fernando Diniz, mas vendo que ele fez mudanças, que ele entendeu que o São Paulo precisa de vitórias acima de qualquer coisa, acima de jogar bonito. O São Paulo precisa de vitórias, o São Paulo precisa sair da fila, o São Paulo precisa ganhar título. Ele entendeu isso e os jogadores junto dele entenderam essa nova forma de jogar, mais competitiva, mais segura e mais agressiva, né? Mais aguda. O São Paulo machuca hoje os adversários e é assim que tem que fazer. Então, todos os méritos para o Fernando Diniz nesse momento, junto do elenco, obviamente. Então, eu gostei muito dessa entrevista dele, desses pontos que ele destacou, porque eu concordo plenamente. Não ganhamos nada ainda, estamos sim numa situação muito boa, só que pra gente se sagrar campeão, tem que ter essa mentalidade até o último segundo do último jogo, quando acabar a competição. É assim que tem que ser, é assim que vai ser se o São Paulo quiser se sagrar campeão. E aí, bom, mudando um pouco de assunto, gente, eleições no São Paulo, né? E aí tem uma notícia aqui, né? Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, Roberto Natel e Júlio Casares estão ali brigando, né, pleiteando aí a presidência do São Paulo, e hoje, né, das 10 às 4 da tarde, 251 conselheiros do clube vão lá no Salão Nobre do Morumbi depositar o seu voto, fazer o seu voto, votar, né, para quem quer ser o próximo presidente aí do São Paulo, para quem eles imaginam que deverá ser o próximo presidente do São Paulo. E aí, a Justiça aqui de São Paulo atendeu um pedido da chapa do Natel. Lembra que teve no dia 28 de novembro, agora teve a votação para os conselheiros, e aí 100 novos conselheiros foram eleitos, e aí desses 100 novos, 74 foram conselheiros vinculados, teoricamente, à chapa do Júlio Casares, ou seja, de 100 novos, 74 foram do Júlio Casares, tendo aí mais cerca de 150 conselheiros vitalícios, né, no São Paulo. A margem para o Júlio Casares ser eleito é muito grande, e aí o Roberto Natel, junto da sua chapa, achou que teve alguma fraude, que teve algum problema, que o sistema caiu inúmeras vezes ali na votação dos conselheiros, e aí ele entrou na justiça para ter essa recontagem, e aí a justiça acatou, atendeu o pedido dele, e aí provavelmente terá até 30 dias para que essa perícia seja feita, e aí tenha a divulgação oficial desse resultado. Isso vai mudar agora na eleição de São Paulo? Não. Essa perícia vai ser feita paralela. É óbvio que se a perícia identificar que de certa forma houve fraude, aí, claro, a eleição presidencial de hoje vai ser suspensa. Mas acredito que isso não vai acontecer, acredito que é mais uma manobra aí da chapa do Natel de tentar de todas as maneiras tentar melar e tentar atrasar, né, a eleição, mas acho que o Júlio Casares vai ser eleito presidente do São Paulo e tudo indica que esse vai ser o caminho, né? Então vamos aguardar, vai até as 4 da tarde, ainda hoje vai ter aí o resultado da eleição e dessa situação aí que é importante para o São Paulo, e principalmente é importante para o Júlio Casares entender. Se eu fosse ele, eu acho que ele deve fazer isso. Ele não tem que mexer em nada nesse momento lá no São Paulo. O São Paulo tem que ir com o Fernando Diniz, com os jogadores, com a comissão técnica e com a diretoria. Eu acho que Pássaro tem que sair, eu acho que o Raí tem que sair sim também, não podem mais permanecer no São Paulo, mas
entendo que no pior momento, quando esses caras deveriam já ter saído, eles foram mantidos. E não é agora que o São Paulo entrou no prumo, que o São Paulo está nos trilhos, não é o momento de fazer nenhuma mudança. É o momento de manter assim até o final da temporada, se Deus quiser, com o São Paulo se sagrando campeão. E se o São Paulo se sagrar campeão, eles têm que ter o mérito do reconhecimento também. O Raí errou muito, errou demais em contratações, em planejamentos furados, ele errou absurdamente como dirigente. Só que ele manteve o Fernando Diniz no momento que todo mundo pedia a cabeça dele. E aí, de certa forma, querendo ou não, a coisa está dando frutos neste momento. Neste momento, a gente não pode esquecer, óbvio, as eliminações para Mirassol, as eliminações na primeira fase de Libertadores e a eliminação também da Copa Sul-Americana. Mas a verdade nesse momento é que o São Paulo é líder do Brasileiro, tem 7 pontos de vantagens, está na semifinal da Copa do Brasil vivíssimo, podendo ganhar um título que nunca venceu, e nesse momento o São Paulo está com a faca e o queijo na mão. Se fizer tudo que se espera, né, nesse momento, como eu trouxe aqui as aspas do Diniz, se o São Paulo conseguir manter esse pensamento até o final, encarar cada jogo como uma verdadeira final, o São Paulo tem tudo para se sagrar campeão brasileiro. Então acho que o Raí teve mérito nesse sentido e acho que ele deve ser mantido até o final da temporada junto com todo mundo que está nessa embarcação remando para esse mesmo lado aí. Bom, vamos falar do time provável, né? O time provável tem a volta aí do Daniel Alves, né? O Daniel Alves estava suspenso no último jogo, está à disposição e não deve ter grandes mudanças. O Fernando Diniz deve ter aí a escalação completa, graças a Deus, sem nenhum problema. Deixa eu até bater na madeira aqui, ó, para não ter problema nenhum. E com isso o São Paulo vai a campo com o Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Dani Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, e na frente o Luciano Brenner. Essa é a equipe titular do São Paulo que, se Deus quiser, vai quebrar esse maldito deste tabu lá na casa das galinhas. Tomara que a gente consiga essa vitória importante aí para o São Paulo. E aí, gente, uma última notícia, o vídeo já está gigantesco, mas só para trazer essa última informação para vocês que eu acho que é importante, o São Paulo está anunciando aí que vai fazer um aumento salarial para Gabriel Sara e para Luan, né? A princípio são esses dois que o São Paulo está estudando ter justamente esse ajuste salarial, porque eu entendo que é uma forma importante aí de você valorizar, né, as joias aí do São Paulo que estão jogando muita bola, estão tendo uma importância muito grande para o time do Fernando Diniz, e eu acho que são peças de extrema importância aí para serem reconhecidas, né, no elenco do São Paulo. O São Paulo tem um teto quando o jogador da base vai para o profissional, e aí o São Paulo está querendo fazer esse reajuste, nada que vai atrapalhar as finanças do clube, mas como uma meritocracia, digamos assim, como uma bonificação por esses jogadores estarem jogando tanta bola como estão. Eu acho importante ter esse reconhecimento. E aí também a renovação do Rodrigo Nestor, né? O São Paulo gosta demais do volante. O Rodrigo Nestor tem um contrato dele até novembro de 2021, ou seja, está aí muito próximo de acabar o contrato dele. Na próxima, teoricamente no próximo semestre, o Rodrigo Nestor já poderia fazer um pré-contrato com qualquer clube. Então o São Paulo está se valendo ali de todas as maneiras para ter todos os cuidados para não perder uma joia aí que o Rodrigo Nestor também se demonstrou, sempre demonstrou ser, né, nas categorias de base. Os contratos do Sara vai até abril de 23, isso provavelmente ainda não vai ser modificado nesse primeiro momento, e o do Luan vai até dezembro de 2022, tendo aí ainda uma margem para ser renegociado um pouco mais para frente. Mas acho que é interessante ter essas negociações aí, tem um aumento, acho que é importante, o jogador se sente mais, de certa forma, valorizado, né? Acho que é importante ter esse tipo de pensamento. É claro que não deve ter nenhum aumento aí para atrapalhar a folha salarial do São Paulo também. O São Paulo não ganhou nada ainda, então é importante ter um certo equilíbrio e verificar, né? Não passar do ponto nesse sentido também. Mas acho que vale aí esse tipo de bonificação. Galera, é isso. Eu volto amanhã, depois do nosso do clássico aí, tomara aqui com uma grande vitória do São Paulo, quebrando mais um tabu, subindo para 53 pontos, e aí a coisa vai ficar mais bonita ainda. Tamo junto, grande abraço para todo mundo, vamos São Paulo!